Olá, eu sou Alice Loures, está começando mais uma edição do Elas em Ação, um programa feito para informar, inspirar, transformar vidas e está imperdível. No Papo com as Estrelas, o professor Marcos Calil nos convida a olhar para o céu e acompanhar a fascinante dança dos planetas. Olá, tudo bem? Sou o professor Dr. Marcos Calil. Reservei algo muito legal para que você possa observar a olho nu aí no céu da sua cidade, com ou sem poluição luminosa. Eu vou chamar isso aí das danças dos planetas. A dança dos planetas. Tá sensacional! Veja só, no início do mês de junho de 2026, isso não vale para o ano que vem, hein? Só vale para agora, para esse início do mês de junho de 2026, cerca de 30 minutos depois que o sol se pôs aqui no horizonte oeste, noroeste, nesta região você vai ver que alguns planetas vão aparecer aí no céu para vocês. E aí a gente vai ter uma dança dos planetas durante esse início do mês de junho. Para começar, no dia 1º de junho, a gente tem essa configuração onde aqui nós temos o planeta Mercúrio, temos o planeta Vênus e temos o planeta Júpiter, mas atenção, qualquer prédio, árvore ou montanha poderá atrapalhar a observação de Mercúrio e de Vênus também. De repente, do que for, Vênus não será observado aí por causa de um prédio muito chato que está na sua frente, você vai ter que se deslocar. Agora, Mercúrio é muito mais difícil de observar porque ele está muito próximo da linha do horizonte no início do mês. Presta atenção que daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer aqui. É bem legal. No início do mês, então, você vai ter Mercúrio visível a olho nu no céu com poluição luminosa. Nem tanto nesse início do mês, tá? Mas no céu com baixa ou nenhuma poluição luminosa, aí sim vai dar para ver ele. Porém, Vênus e Júpiter, aí sim, eles estão muito bonitos, estão fáceis de serem observados. Agora, atenção para o dia 2. Para o dia 2 já começa a ter uma mistura e uma configuração diferente, dia 3, dia 4, olha que legal o que está acontecendo. De tal maneira que cada vez mais Mercúrio vai ganhando altura, vai fazendo com que facilite sua observação, aumente seu tempo de observação. E Vênus e Júpiter estão começando a ficar próximos entre si quando visto aqui da Terra. E aí, começa a ficar mais legal no dia 7, dia 8 e dia 9, que vai ser muito legal, porque aí você vai começar a ver que Júpiter e Vênus vão trocar de posições aqui no céu, e Mercúrio já começa a ganhar uma certa altura, de tal maneira que, de repente, aquele prédio chato não te atrapalha mais a observação, e até um pouquinho mais tarde, não mais 30 minutos depois do caso do Sol, mas uns 40, 50 minutos, já vai dar para ver olho nu mesmo no céu com poluição luminosa. Aí no dia 10, olha que incrível que vai acontecer aqui com esses dois planetas, eles começam a trocar de posição. No dia 10 de junho, fica um do lado do outro, bem legal. E no dia 11, puf, trocaram de posições, né? Vênus vai estar mais para cima e Júpiter mais para baixo. É a dança dos planetas acontecendo aqui, tá certo? E depois eu vou continuar nos próximos vídeos, eu vou ficar falando sobre esses planetas ainda mais à frente, a partir do 10 de junho, tá? Mas esse é o convite que eu te faço para você acompanhar esse movimento dos planetas ao longo dos dias. E se você quiser ainda, pode até pegar sua câmera de celular, apontar para essa linha do horizonte e tirar uma foto noite após noite, anoitecer após anoitecer, e de repente, por que não montar um GIF animado que vai ficar bem legal esses planetas caminhando aí, tá? Sua câmera de celular pega assim a imagem desses planetas, principalmente de Vênus e Júpiter. Talvez Mercúrio seja um pouquinho mais difícil, tá bom? Eu sou o professor Dr. Marcos Calil, aqui da Urânia Planetário. Siga a gente nas redes sociais, lembre-se, todas as terças-feiras, 19h30, eu estou ao vivo no YouTube, ensinando e mostrando o que a gente pode observar no céu. Valeu? Bons céus para todos nós e até a próxima. Em acessibilidade e foco, vamos falar sobre as campanhas de conscientização do mês de junho. Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma Acessibilidade em Foco aqui no Elas em Ação. Estamos iniciando o mês de junho, um mês aí dos namorados, um mês aí em clima romântico, um mês aí das festas juninas.
mas um mês também de muitas cores. Você sabia que o mês de junho, ele tem as cores do junho verde, junho violeta. O junho verde é a campanha aí nacional sobre a importância da gente cuidar do nosso meio ambiente. Então, aí dos recursos recicláveis, não danificar o meio ambiente, da gente cuidar aí da Amazônia. Eu estou aqui na Amazônia, então vamos cuidar aí das nossas florestas, das nossas matas. E junho também tem uma cor de muita relevância, o junho violeta. Vocês já ouviram falar? O junho violeta são campanhas aí sobre a importância da garantia dos direitos da pessoa idosa. Então aí ao longo do mês de junho também vamos ver várias campanhas, além de proteção ao meio ambiente e também de proteção aos nossos idosos. Afinal de contas, para viver, temos que envelhecer. Então todos nós precisamos garantir esses direitos que um dia será de cada um de nós também. Mas além do junho verde, além do junho violeta, também temos o junho vermelho e o junho laranja, que também são muito importantes. O junho vermelho corresponde aí às campanhas de doação de sangue. Então você que é saudável, que não tem nenhuma contraindicação, que não tem uma restrição, procure um posto de coleta mais próximo da sua residência e doe sangue e salve vidas. É muito importante essa campanha. Então você, instituição, vamos aderir a essa campanha de doação de sangue e vamos explicar aí às pessoas, à sociedade, a importância da doação de sangue. E também temos o junho laranja. O junho laranja é um sinal aí de alerta. Então é uma campanha voltada para as questões aí de leucemia e anemia, a importância de um diagnóstico precoce, a importância das pessoas e das crianças também estarem aí sempre se protegendo e sempre buscando aí fazer exames, consultas para fazer o rastreamento aí de uma possível anemia ou de uma possível leucemia. Então, a importância de um diagnóstico precoce e também da prevenção. E com esse olhar aí, né, dessas campanhas, eu volto aqui o nosso olhar para acessibilidade e inclusão, como sempre. Então, o que são essas campanhas que têm a ver com acessibilidade e inclusão? E voltando aqui para o junho vermelho e o junho laranja, eu volto aqui falar com vocês em relação às pessoas com deficiência. Cada pessoa e cada tipo de deficiência vai ter aí alguma limitação, alguma restrição, alguma alteração. Na síndrome de Down, por exemplo, nós temos uma curva de crescimento diferenciada, uma curva de crescimento específica. Então, as pessoas com síndrome de Down, geralmente a estatura é mais baixa, né? E existem também diversas alterações metabólicas e neurobiológicas que estão presentes na T21. Então o rastreio é muito importante a partir de exames e consultas, né, diversas aí com vários profissionais da área de saúde. Então as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, eu sempre falo para vocês, mãe, pai de uma criança de síndrome de Down, tenham aí pertinho de vocês as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, que são recomendações e nos dá um norte de quais exames, qual a periodicidade que devemos, né, realizar, qual especialista que devemos levar nossos filhos. E as recomendações, nessas diretrizes, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que a criança com síndrome de Down faça um rastreio através de hemograma nos primeiros 6 meses de vida, depois nos 12 meses de vida e posterior anualmente, né? Porque essa determinação é para afastar alterações hematológicas como leucemia, outras alterações também, e a doença mieloproliferativa transitória, que acomete aí cerca de 10 a 15% das nossas crianças com síndrome de Down. Então, muito importante fazer esses rastreios e estar presente aí nessas campanhas e nessas informações e compartilhar também essas informações.
Eu agradeço a audiência de vocês até aqui e aguardo vocês a semana que vem. Até lá. Prepara seu cafezinho, porque vem aí Café com Cláudia. Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje eu quero conversar sobre uma realidade que muitas mulheres vivem, mas quase nunca demonstram. Existem mulheres extremamente competentes e profundamente cansadas. Mulheres que trabalham, que resolvem, que lideram, que sustentam famílias, carreiras, relacionamentos e empresas. E que continuam funcionando mesmo emocionalmente exaustas. Então pega seu cafezinho e vem comigo, porque hoje a conversa é sobre força, alta performance e o preço invisível de sustentar tudo por tempo demais. Nós vivemos em uma época em que a produtividade virou quase uma obrigação permanente. E todo mundo precisa estar ocupado, produzindo, resolvendo, entregando, dando conta. E eu acredito que isso pesa ainda mais sobre nós mulheres. Porque além das responsabilidades profissionais, muitas mulheres continuam carregando uma carga emocional invisível enorme. A mulher que lembra de tudo, que organiza tudo, que acolhe todos ao seu redor, que sustenta emocionalmente a casa, os filhos, a família e muitas vezes até o ambiente de trabalho. E o mais impressionante é que muitas dessas mulheres continuam funcionando muito bem. Externamente parecem fortes, competentes, admiradas, produtivas, mas internamente estão exaustas. E talvez uma das coisas mais perigosas da alta performance feminina seja exatamente isso. Muitas mulheres aprendem a funcionar tão bem sob pressão que ninguém percebe quando elas começam a desaparecer dentro de si mesmas. Elas continuam trabalhando, continuam sorrindo, continuam entregando resultados, mesmo emocionalmente drenadas. E aos poucos isso vai criando um estado constante de sobrevivência. A mulher acorda cansada, vive cansada, dorme cansada, mas continua funcionando porque acredita que não pode parar. Porque tem muita gente dependendo dela. E talvez uma das frases mais comuns entre mulheres extremamente competentes seja: eu só preciso resolver mais isso, depois eu descanso. Só que esse depois quase nunca chega. E existe uma culpa muito silenciosa nas mulheres quando elas tentam desacelerar e descansar. Muitas sentem culpa até quando param para descansar um pouco, como se parar fosse fraqueza, como se desacelerar significasse se perder o seu valor. E isso vai afastando a mulher dela mesma, porque existe uma diferença enorme entre ser forte e viver permanentemente em estado de sobrevivência emocional. Força não deveria significar exaustão constante. E talvez uma das maiores dores da mulher contemporânea seja essa necessidade de provar valor o tempo inteiro. Provar competência, provar capacidade, provar que consegue dar conta, enquanto emocionalmente vai ficando cada vez mais cansada. E eu acho muito importante dizer aqui, hoje, essa conversa não é contra a ambição, não é contra crescimento profissional, muito pelo contrário. Eu acredito profundamente na potência e na competência feminina, mas nenhuma conquista deveria custar a saúde emocional, a identidade e a paz, porque não existe sucesso saudável quando a mulher precisa se destruir para continuar funcionando. E talvez muitas mulheres não precisem se tornar mais fortes. Talvez elas já tenham sido fortes por tempo demais. Talvez agora elas precisem aprender a respirar, desacelerar, pedir ajuda, respeitar os próprios limites e entender que também merecem cuidado. E se hoje você sente que está cansada o tempo todo, talvez isso não seja apenas falta de descanso físico. Talvez seja excesso de peso emocional carregado por tempo demais. E talvez o primeiro passo não seja continuar aguentando. Talvez seja começar a se escutar
porque mulheres fortes também precisam de colo, de pausa, de cuidado. Se esse tema fez sentido para você, compartilha com uma mulher extremamente competente, mas que talvez esteja cansada demais há muito tempo. Eu te espero na próxima semana para mais um Café com Cláudia. Até lá! No quadro Vovó das Finanças, vai nos mostrar como uma reserva financeira pode representar muito mais do que dinheiro. Boa tarde, minha amiga e meu amigo de jornada. Aqui é a Vovó das Finanças, no programa Elas em Ação, na Com Brasil TV. Que alegria poder compartilhar esse momento com você. Mas me responda com sinceridade. Quantas oportunidades você já perdeu porque não tinha recursos naquele momento? Uma viagem, um curso, um investimento, uma mudança importante. E até mesmo a tranquilidade de dormir em paz. Porque existe uma verdade que poucas pessoas compreendem. Quem vive sem uma reserva financeira vive sempre apagando incêndios emocionais. E isso rouba a sua paz, energia, clareza e esperança. A maioria das pessoas acredita que dinheiro serve apenas para pagar contas. Mas eu preciso te dizer algo muito importante. Dinheiro também serve para proteger sonhos e a sua saúde. E talvez a sua transformação financeira não começa ganhando mais. Talvez comece aprendendo a proteger melhor aquilo que já passa pelas suas mãos. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. 3 motivos poderosos para fazer a sua reserva de oportunidade. Para quem está chegando agora por aqui, eu sou Adélia Glicério, treinadora financeira, comportamental, sistêmica, escritora, palestrante, investidora há mais de 25 anos e idealizadora do Instituto Adélia Glicério. E a minha missão é ajudar pessoas e famílias a desenvolverem inteligência financeira, inteligência emocional e inteligência espiritual, para construírem uma vida mais próspera, equilibrada e consciente. Motivo 1. Você para de viver no modo sobrevivência. A ausência de uma reserva financeira faz a pessoa viver em um estado constante de alerta. Qualquer problema vira desespero. Um pneu furado, uma conta inesperada, uma queda na renda, um problema de saúde. Tudo gera medo. E sabe que o medo faz? Paralisa, enfraquece, faz tomar decisões ruins. Muitas pessoas entram em dívidas não porque são incapazes, mas porque vivem sem estrutura mínima. A reserva de oportunidade traz algo precioso: tranquilidade mental. Ela reduz a ansiedade, reduz a impulsividade. Ela desenvolve clareza emocional, porque prosperidade também exige paz interior. Segundo motivo, você ganha poder de escolha. Dinheiro não compra felicidade, mas a falta dele muitas vezes rouba liberdade. Quem não possui reserva fica preso às circunstâncias, aceita qualquer situação por necessidade, tolera ambientes ruins, vive sem conseguir respirar financeiramente. Mas quando existe uma reserva, nasce o poder de decisão. Você começa a pensar melhor, planejar melhor, escolher melhor. E talvez a verdadeira riqueza não seja ostentar patrimônio. Talvez seja dormir em paz, sabendo que você possui estrutura para enfrentar a vida com mais segurança. Motivo 3. Você desenvolve disciplina financeira. Muitas pessoas acreditam que primeiro precisa ganhar mais, para depois aprender a guardar dinheiro. Mas isso não é verdade. A prosperidade nasce dos hábitos. Quem aprende a guardar pouco, desenvolve maturidade para administrar muito. A reserva de oportunidade não começa com grandes valores.
ela começa com consciência, com R$10, 20, R$30. O mais importante no início não é o valor, é o comportamento. Porque riqueza sustentável é construída através da repetição de hábitos corretos. E quem aprende a se pagar primeiro, começa a mudar completamente a sua relação com o dinheiro. Esse assunto continua no YouTube, no canal Instituto Adélia Glicério, na série Vovó das Finanças. Lá eu aprofundo esse tema e mostro como começar sua reserva de oportunidade, mesmo começando do zero. Porque prosperidade não é sorte, prosperidade é construção. E lembre-se, o futuro financeiro que você deseja começa nas decisões que você toma hoje. Fico por aqui e até a próxima semana. A luz venceu! No Fala Autor de hoje, vamos conhecer a escritora que divide sua rotina na área jurídica com a paixão pela literatura. Olá, meu nome é Lenise, tenho 30 anos, trabalho na área do direito e sou completamente apaixonada por todo o universo literário. Embora a minha profissão seja ligada a leis, contratos, registros, os livros sempre ocuparam um espaço muito especial na minha vida. E foi justamente essa paixão que me fez iniciar como autora e escritora. A minha carreira começou em janeiro, quando eu lancei o Gael, meu primeiro livro da realeza. O Gael nasceu de uma forma muito espontânea, muito fácil. Eu escrevi o livro em 3 meses, completamente do zero, sem técnica nenhuma de escrita. Mas o mundo literário é incrível também por causa disso, porque ele te conecta com pessoas maravilhosas. Eu conheci leitoras, autoras, profissionais da área, e elas me ajudaram a transformar esse sonho em realidade. A colocar literalmente o meu sonho, que a história foi sonhada, no papel. A trilogia da realeza acompanha o Gael, o Dom e o Eduardo. A história gira em torno deles e cada um conta sua história em cada livro. O Gael inicia dando introdução, apresentando toda a realeza. O Gael, um príncipe duque, que sempre colocou os deveres acima dos desejos dele, até que ele conhece a Louise, a melhor amiga da futura rainha. Porém, para que o Dom, o futuro rei, pudesse casar com uma estrangeira, o Gael precisou dar o próprio casamento dele ao parlamento, para que fosse arranjado, como o parlamento queria que fosse o do Dom. Depois disso, depois que ele conhece a Louise, ele tem escolhas impossíveis, ele precisa decidir até onde ele está disposto a sacrificar tudo, mas ele também sente o peso da felicidade do primo, irmão dele, tá também nessa escolha dele, e no que ele tá disposto a abrir mão, né? O Gael é incrível, ele é incrível, eu sou completamente apaixonado. No Dom, a gente vê um rei recém-coroado que precisa governar dentro de um parlamento que não confia totalmente nele. O casamento com a rainha estrangeira gerou uma resistência absurda, então ele precisa provar que ele consegue, o quanto ele é capaz de fazer isso. Só que, enquanto isso, começam a acontecer ataques à coroa, que em algum momento Dom até imagina que seja por causa da resistência do parlamento. Só que o perigo é muito maior do que só ataques isolados. É realmente uma grande ameaça à coroa, à ilha toda. E nesse momento a gente vê o rei abandonando completamente a postura diplomática dele e vestindo uma capa de caçador. E então os três, o Gael, o Dom e o Eduardo, eles estão dispostos a atravessar qualquer limite para garantir a segurança de todo mundo no reino, inclusive a família deles, né, que todos moram no palácio. Agora tem os novos, as meninas, mais crianças chegando.
Então, o Dom é capaz de tudo e o inimigo deles é muito pior do que eles imaginam. E o Eduardo, ele chega... no início do Eduardo, ele é um príncipe recém-descoberto, ele é irmão do Dom. E o Eduardo carrega as respostas para muitas perguntas que ficaram desde o Gael. O Eduardo é o pivô de quase tudo que está acontecendo. O Eduardo, ele é cercado de segredo, de mistério, de as revelações que vêm com ele. E o Eduardo é muito maior nessa história do que a gente imagina. E conforme a trajetória dele é sendo revelada, muitas coisas são colocadas à prova. Muitas coisas são colocadas à prova. E quanto mais eu falar aqui, mais spoiler eu vou dar. E eu quero que vocês tenham a experiência de conhecer cada um deles, tá? Eles são incríveis. Então, pra mim, escrever é muito mais do que um hobby. É uma terapia. Se tornou uma maneira de conhecer e viver muitas histórias e poder compartilhar isso com todos os leitores que embarcam nessa comigo. É um enorme prazer poder falar desses personagens que conquistaram meu coração e que eu espero muito que conquistem de vocês também. Chegamos ao fim de mais uma edição do Elas em Ação. Esperamos que os conteúdos de hoje tenham levado informação, inspiração e conhecimento para o seu dia. Continue acompanhando nossas novidades pelas redes sociais e aproveite para se inscrever no nosso canal no YouTube. Assim, você recebe em primeira mão todo o nosso material, as entrevistas, reportagens e conteúdos especiais preparados com muito carinho para você. Nos vemos na próxima sexta-feira, às 14 horas, aqui na Com Brasil TV. Eu sou Alice Loures, agradeço a sua companhia e espero você no próximo Elas em Ação. Até lá. Tchau, tchau.